Ônibus de evacuação em massa cruzam as rodovias americanas de um lado para o outro. 600 campos de concentração já foram criados nos Estados Unidos nos últimos anos. Já passam de 5 milhões de caixões comprados pelo governo e estocados em diversos estados americanos. Diversos trens, presídios de 3 andares, já foram construídos pelo governo americano e estão prontos para o uso. O que estariam preparando? Por que simularam a destruição do Cristo Redentor em um de seus filmes, que será lançado esse mês? Prepare-se, pois não se trata de um roteiro de Hollywood. Isso é real. Nós temos à nossa frente a oportunidade de construir para nós mesmos e para gerações futuras uma nova ordem mundial. Um mundo onde a lei da verdade, e não a lei da selva, governará as nações. Quando atingirmos nosso objetivo, e o atingiremos, teremos uma oportunidade única com essa nova ordem mundial. Uma ordem em que uma poderosa organização de Nações Unidas poderá usar seu papel de guardadora da paz para levar a cabo os objetivos dos fundadores dos Estados Unidos. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Hoje, os maiores países do mundo concordaram em um plano global de recuperação e reforma. O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem para o mundo. Porque o governo dos Estados Unidos e a mídia controlada mentiria para nós sobre o que realmente aconteceu em 11 de setembro de 2001. Desde a criação do Fundo Nacional em 1913, várias guerras pequenas e grandes começaram. As 3 maiores foram as Primeiras e Segunda Guerras Mundiais e a Guerra do Vietnã. Primeira Guerra Mundial. Em 1914, guerras começaram centradas na Inglaterra e na Alemanha. O povo americano não queria nada com essa guerra. Por isso, o presidente na época, Woodrow Wilson, declarou neutralidade. No entanto, por baixo dos panos, ele e sua administração na época buscavam uma desculpa qualquer para tomar parte na guerra. Observações feitas pelo secretário de Estado William Jennings dizia que os maiores bancários estavam muito interessados na Guerra Mundial pela oportunidade que oferecia de obter enormes lucros. É importante entender que a coisa mais lucrativa que pode acontecer para banqueiros internacionais é a guerra, já que força os países a tomar ainda mais empréstimo do Fundo Nacional com juros. O assessor principal e mentor Woodrow Wilson, o coronel Edward House, um homem com íntimas ligações aos banqueiros internacionais que queriam entrar na guerra. Em um documento contendo conversa entre ele e o principal assessor de Wilson, C. Edward Grey, secretário de Exterior na Inglaterra, sobre como envolver os Estados Unidos na guerra, Grey disse: o que os americanos pensarão se alemães afundassem um transatlântico contendo passageiros americanos? House responde: eu acho que uma onda de indignação varreria os Estados Unidos, e isso por si só já seria o suficiente para levar-nos à guerra. Então, em 7 de maio de 1915, seguindo as sugestões do Sr. Edward Grey, um navio chamado Lusitânia foi levado ao território marítimo alemão, onde eram mantidos navios militares alemães. Submarinos alemães lançaram torpedos no Lusitânia. A explosão da munição matou 1.200 pessoas. Para entender melhor a natureza dessa armação, a embaixada alemã pôs avisos no New York Times que alertavam a população para não embarcar no Lusitânia por haver risco de ataque, já que seu destino era a Inglaterra, passando pela zona de guerra. Em resposta, como era antecipado, o fundamento do Lusitânia causou uma onda de ódio na população americana, e os Estados Unidos entraram na guerra logo após. A Primeira Guerra Mundial levou consigo 323 mil vidas americanas. J.D. Rockefeller, Illuminati, lucrou 200 milhões de dólares, grande parte dos quais foi tomado com altas taxas de juros emprestados do Fundo Nacional. Esses juros aumentavam ainda mais o lucro dos banqueiros.
Segunda Guerra Mundial. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a frota americana em Pearl Harbor, e isso causou a entrada dos Estados Unidos da América naquela guerra. O presidente Franklin Roosevelt declarou que o ataque foi um dia que será lembrado para sempre como infame. Um dia infame de fato, mas não por causa do ataque surpresa a Pearl Harbor. Não apenas havia conhecimento prévio do ataque a Pearl Harbor, como também foi intencionalmente provocado. Roosevelt, que era Illuminati, e sua família composta de banqueiros de Nova York desde o século XVIII, era muito generoso aos interesses dos banqueiros internacionais. E o interesse era entrar na guerra. Como vimos, nada é mais lucrativo do que as guerras internacionais. Retirada do diário oficial do secretário de guerra de Roosevelt, chamado Jim Sumner, datado de 25 de novembro de 1941, uma conversa entre Roosevelt. A pergunta é como deveria manipular o Japão a disparar o primeiro tiro. Nos meses que se seguiram ao ataque de Pearl Harbor, Roosevelt havia feito tudo o que podia em seu poder para enfurecer os japoneses e levá-los a uma postura agressiva. Ele suspendeu todas as importações de petróleo americano, congelou todos os ativos circulantes japoneses nos Estados Unidos, fez empréstimos públicos aos chineses e forneceu ajuda militar aos britânicos, ambos inimigos dos japoneses na guerra. Exatamente 3 dias antes do ataque, a inteligência australiana informou Roosevelt de que havia uma operação militar japonesa em direção a Pearl Harbor. Roosevelt simplesmente ignorou. Então, como já era esperado, o Japão atacou Pearl Harbor, matando 2.400 soldados. Antes de Pearl Harbor, 83% da população americana não queria nada com a guerra. Após Pearl Harbor, 1 milhão de cidadãos se ofereceram como soldados. Os esforços bélicos da Alemanha nazista foram amplamente apoiados por 2 organizações. A IG Farben produziu 84% dos explosivos alemães e também o Zyklon B, usado nos campos de concentração para matar milhões de pessoas. Um dos parceiros secretos de IG Farben era a empresa de petróleo de J.G. Rockefeller, Illuminati, a empresa Standard Oil. O bombardeamento drástico de Londres pela Alemanha nazista, por exemplo, só foi possível com uma venda de 20 milhões de combustível pela Standard Oil, empresa de Rockefeller, para a IG Farben. Vale a pena lembrar também outra organização traidora, a Union Bank Corporation. Ela não apenas financiou vários aspectos da ascensão de Hitler ao poder, ela era também lavanderia para dinheiro nazista, que foi exposta eventualmente por guardar bilhões de dólares nazistas em seus cofres. A Union Bank Corporation foi eventualmente confiscada por violação do ato de comercialização com o inimigo. Adivinhe quem era o diretor e vice-presidente da empresa? Prescott Bush, avô de W.B. Bush e pai de George Bush. Tenha em mente, além disso, considerar a moral e a posição política que desempenha a família Bush nos Estados Unidos. Vietnã. A declaração oficial da guerra contra o Vietnã, feita pelos Estados Unidos, veio a partir de um suposto incidente envolvendo o ataque de 2 destroyers americanos por barcos PT norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin. Apenas isso foi o pretexto cataclísmico para a mobilização de gigantescas tropas de um enorme aparato de guerra. Um problema, no entanto: o ataque dos destroyers americanos por barcos PT vietnamitas jamais ocorreu. Foi um evento totalmente encenado para servir de desculpa para aquela guerra. O ex-secretário de Defesa Robert McNamara declarou anos depois que o incidente de Tonkin foi um erro, enquanto vários outros membros internos se pronunciavam revelando que foi tudo uma farsa. Declarada a guerra, voltemos aos negócios. O presidente Lyndon Johnson suspendeu as restrições comerciais ao bloco soviético. Por consequência, a empresa financeira de Rockefeller financiou fábricas da União Soviéticas, usadas para a fabricação do equipamento fornecido aos vietnamitas. No entanto, o financiamento de ambos os lados deste conflito é apenas um lado da moeda. Em 1985, as regras de ação na Guerra do Vietnã foram classificadas como segredo. Declarava o que era e que não era permitido fazer às tropas americanas. Incluía absurdos como o sistema antiaéreo de mísseis vietnamita não poderia ser bombardeado
até que esteja em total operação. Alvos estratégicos críticos só poderiam ser atacados com a devida autorização feita por militares da alta patente. Fora a imposição dessas absurdas limitações, os vietnamitas foram informados sobre essas restrições e, portanto, poderiam basear estratégias inteiras nas limitações das tropas americanas. Foi por isso que a guerra durou tanto tempo. E a conclusão é essa: os Estados Unidos nunca quis ganhar a guerra do Vietnã, apenas mantê-la viva. Essa guerra, por lucros, resultou na morte de 58 mil americanos e 3 milhões de vietnamitas. Então, onde estamos agora? 11 de setembro de 2001 foi o gatilho para pôr em prática rapidamente os planos da elite. Foi um pretexto encenado para a guerra, assim como foi feito com o afundamento do Lusitana, Pearl Harbor e a mentira do Golfo de Tonkin. Na verdade, se 11 de setembro o World Trade Center não tivesse sido planejado, seria uma exceção à regra. Foi usado para se dar início a 2 guerras não provocadas e ilegais contra o Iraque e o Afeganistão. No entanto, 11 de setembro foi um pretexto para uma outra guerra, a guerra contra o cidadão americano. São todos, na verdade, um plano totalmente forjado para destruir as liberdades civis do cidadão americano e limitar a sua habilidade de contra-ataque. Se você contar uma mentira absurda e ficar repetindo-a, as pessoas eventualmente acreditarão. Isso foi dito por Joseph Goebbels. September 11th, 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 September 11th. September 11th. September 11th. September the 11th. September the 11th. Evil killers, Taliban, Al-Qaeda, Osama bin Laden. War and danger. Weapons of mass destruction. Terror, terror. Terror, terror, terror. Terrorism, 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 terrorism. Global terrorism. Global terrorism. World terrorism. Global terrorism. Global terrorism. Global terrorism. Global terrorism, the terrorists, 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 the evil terrorists. Terrorismo. As palavras são repetidas de forma hipnótica. Terrorismo, terroristas, ameaça terrorista. E é claro, achamos que tem uma conexão com a Al-Qaeda, mas é a tão chamada guerra ao terrorismo que é esfregada em nossos rostos a toda hora como foco inescapável da nossa existência. One day, our grandchildren will look back on this time and ask, how was the war on terror won? The entire U.S. ruling class, ruling elite, comes to see terrorism as the preferred means, indeed the only means, to provide social cohesion, to provide an enemy image for the society to keep it together. According to neocon theory from Carl Schmitt, you have to have an enemy image in order to have a society. It's a very dangerous thing because now it means that the entire social order, the political parties, intellectual life, politics in general, all based on a monstrous myth. Monstrous myth. So there was no network? No. No. Probably not. We invented it. Invention's too strong a term. I think we projected it. We projected our own worst fears, and that what we see is a fantasy that's being created. Al-Qaeda is a global network with global reach. To target a deadly web of terror. The idea, which is critical to the FBI's prosecution, that Bin Laden ran a coherent organisation with operatives and cells all around the world, of which you could be a member, is a myth. There is no Al-Qaeda organisation. There is no international network with a leader, with cadres who will unquestioningly obey orders, with tentacles that stretch out to sleeper cells in America, in Africa, in Europe. That idea of a coherent, structured terrorist network with an organised capability simply does not exist. A guerra contra o terrorismo é, na verdade, uma guerra contra o cidadão americano e sua liberdade. Mascara de forma eficiente a rápida erosão da liberdade e da privacidade. Erosão essa que é essencial para o sucesso da nova ordem mundial.
Então nos oferece o Big Brother, dizendo que isso é necessário para nos proteger de terroristas. Na verdade, está sendo estabelecida para nos controlar, ao passo que nos encaminhamos para uma tirania. Há várias técnicas chaves de manipulação mental, que são ferramentas de propaganda muito poderosas. E a mais poderosa, que é usada em nós o tempo todo, é algo que chamamos de problema, reação, solução. Não é brincadeira. É uma técnica de manipulação mental que evita não só a oposição, a meta dos manipuladores, mas também manipula as pessoas a exigirem dos manipuladores que façam o que elas planejavam fazer de qualquer jeito. Uma vez que você vira essas técnicas e como funciona, você irá ver os noticiários da TV e ler os jornais com uma perspectiva totalmente diferente. Você começa criando em segredo um problema no mundo e garantindo que alguém leve a culpa na área pública, na mente da população. Poderia ser a desvalorização de uma moeda, a queda de um governo, e no caso mais extremo poderia ser uma guerra, porque as duas grandes guerras do século XX foram financiadas ambos os lados pelas mesmas pessoas. E é possível provar. As mesmas pessoas que fundaram os aliados na Segunda Grande Guerra, que financiaram a União Soviética e que também financiaram Hitler. Por que eles fariam algo assim? Porque alguém financiaria ambos os lados de uma guerra. Quem se beneficia com uma guerra? Bem, gera enormes lucros, já que você está emprestando dinheiro a ambos os lados e o suprindo com armamentos. Mas a razão fundamental para uma guerra é mudar a natureza de uma sociedade pós-guerra. É o que vimos nas duas grandes guerras, que foram enormes exemplos de problema, reação, solução. Funciona assim. Os problemas são criados secretamente. Você então usa a mídia, o que não é difícil, para manipular a opinião pública em relação ao seu problema criado, até o ponto que a população diga: algo precisa ser feito. Isso não pode continuar. O que é sempre seguido de: eu entrego o meu poder. E o governo tem que fazer algo a respeito. E nesse momento, aqueles que criaram o problema e acham o culpado manipulando a reação pública, e então abertamente em todas as esferas públicas, nos jornais e na televisão, oferecem as soluções para os problemas que eles criaram. Dessa maneira, eles conseguem que a população exija deles o que eles queriam fazer desde o começo. Por exemplo, se você está no comando e quer pôr mais câmeras nas ruas, se você quer mais câmeras nas ruas, mais polícia armada, mais leis autoritárias, mais dissoluções de liberdade, e você quer que a população exija que você o faça, espalhe o medo de crime na população, cause colapso na sociedade para que haja mais crime, ou enfatize o crime para que seja pior em algumas áreas. Assuste as pessoas, e a primeira coisa que fazem quando estão assustadas é procurar alguém para protegê-los do que eles têm medo. Então, faça com que as pessoas tenham medo de assalto. Faça com que tenham medo de sair nas ruas. E eles vão exigir que você lhes retire a liberdade. Exigir mais câmeras nas ruas, ou mais leis autoritárias. Sim, há uma guerra à liberdade. E nos é dito que toda hora que temos que apoiar o presidente americano. E temos que apoiar a guerra do Iraque. Temos que apoiar essa guerra contra o terrorismo. Temos que apoiar todas essas leis que estão surgindo. Porque, é claro, elas foram feitas para nos ajudar. No entanto, quando você examina coisas como o ato patriota, isso permite ao FBI, para a manutenção da lei, utilizar o que eles chamam de surrupiar e dar uma olhada. Eles podem entrar na sua casa quando você não estiver presente e vasculhar todas as suas coisas sem você nunca ficar sabendo. Com isso, protege os seus direitos? Isso é apenas um exemplo. Nós pensamos que somos livres. Nos feriados patriotas, nós sacamos nossas bandeiras e as balançamos. Cantamos canções patriotas como Eu Tenho Orgulho de Ser Americano, Eu Me Considero Livre. Temos um programa governamental chamado de Eclon, em que eles escutam a toda a chamada telefônica, todo o e-mail, registram todos os fatos. Tudo isso é feito por computadores. Todas essas mensagens
são mantidas indefinitivamente em disco. O que o povo americano precisa entender é que a enorme quantidade de dinheiro que está se gastando com a segurança não é para proteger os Estados Unidos, mas para ser usado para controlar a população americana, ao passo que nos encaminhamos para uma ditadura fascista. Atualmente, nos Estados Unidos, sem o conhecimento da maioria da população controlada, sua casa pode ser vasculhada sem mandato e sem aviso prévio. Você pode ser preso sem acusação alguma revelada a você. Pode ser detido sem acesso a um advogado e legalmente torturado. Tudo sob a suspeita de que você talvez seja um terrorista. Se você quer um retrato do que está acontecendo neste país, percebemos como a história se repete. Em fevereiro de 1933, Hitler encenou um falso ataque à Alemanha, incendiou o prédio do seu próprio parlamento e pôs a culpa em terroristas comunistas. Nas semanas subsequentes, ele aprovou o ato de permissão. Esse ato erradicou totalmente a Constituição alemã, destruindo a liberdade do povo. Ele então conduziu uma série de guerras todas calculadas, todas justificadas perante o povo alemão como necessárias para a manutenção da segurança interna. O mal existe de tal forma que ameaça todo homem, mulher e criança desta grande nação. Precisamos tomar procedimentos para assegurar nossa pátria. Assina George W. Bush. Palavra por palavra, o discurso de Adolf Hitler quando anunciou a Gestapo. Saiba agora o que está acontecendo nos Estados Unidos e que a imprensa mundial, inclusive a brasileira, omite. Primeiro, com a farsa do ataque terrorista de 11 de setembro, utilizando o método de 3, estão obrigando o Congresso e os parlamentares a votar leis contra a nação e que aumentam o poder do presidente americano. Aqui uma das denúncias dos próprios parlamentares de que são obrigados a votar a favor sob ameaças. A única forma de aprovar essa lei é criando e sustentando uma atmosfera de medo. Essa atmosfera não é justificável. Há muito de vocês foi dito em conversas privadas que se votássemos contra essa lei, que na próxima segunda o céu cairia, a bolsa cairia de 2 a 3 mil pontos no primeiro dia e outros quantos mil no segundo dia. Inclusive alguns membros daqui foi dito que haveria lei marcial na América se votássemos contra. É o que eu chamo de coação pelo medo, injustificada. Nos deram 2 semanas para aprovar essa lei. Essa denúncia foi feita antes da crise econômica e por causa dela foi que a elite global, os Illuminatis, provocaram a crise com a queda da bolsa. Segundo, entre as leis aprovadas, o ato patriota é o mesmo que o AI, o ato institucional que os brasileiros tão bem conhecem da época da ditadura. Ele dá ao presidente diversos poderes, inclusive de aplicar a lei marcial. Terceiro, implementaram o Big Brother, o ECRON, o Mondex e diversos outros programas governamentais. Quarto, criaram um sistema de defesa interna que protege os Estados Unidos dos próprios cidadãos. Quinto, com o sistema de defesa interna criaram a terrível FEMA. Sexto, a FEMA já construiu até agora 700 campos de concentração em diversos estados americanos. Sétimo, a FEMA comprou 500 caixões no ano passado. Comenta-se que esse ano já passam de 5 milhões de caixões armazenados em diversos estados americanos. Cada caixão cabem 4 adultos ou diversas crianças. 8. Recentemente descobriu-se que estão guardando escondidos no deserto próximo à reserva indígena centenas de aviões que estão prontos para decolar. Não se sabe para onde. 9. Estão sendo vistos trens cegonhas da FEMA gigantescos com 3 andares e capacidade para transportar diversos automóveis de uma só vez. Ninguém sabe para quê. 10º. Também comenta-se de trens camburões de 3 andares equipados com celas para transporte de prisioneiros mais agressivos. 11º. Afirma-se nos Estados Unidos que existem 109 mil contêineres armazenados em diversos lugares e que estão repletos de guilhotinas e algemas. Não conseguimos imagens ainda e não sabemos se alguém conseguiu filmar. 12º. Já se fala também que chineses e outros imigrantes estrangeiros estão deixando o país às pressas. 13º. Estão sendo construídos neste exato momento em ritmo acelerado centenas de cemitérios coletivos
cobrindo quilômetros de comprimentos em diversos estados americanos. As catacumbas de concreto se estendem por quilômetros em diversos estados americanos. 14º, diversas pontes estão sendo modificadas para serem vigiadas pelo Exército, para que não se atravessem. 15º, ônibus de evacuação maciça cruzam as estradas de um lado para outro. Ninguém sabe para que servirão. 16º, no céu aviões despejam a todo instante um elemento químico que ninguém sabe o que é. 17º, o pior, os aviões deste tipo também estão sendo vistos aqui mesmo, no Brasil, no Rio de Janeiro e sobre as nossas cabeças. 18º, um novo filme de Hollywood que está sendo lançado mostra o Cristo Redentor sendo destruído. Teria algum significado? As coisas estão acontecendo num ritmo tão acelerado que desde quando gravamos essas reportagens até este momento em que você está assistindo, certamente muitas coisas terríveis podem estar acontecendo. Um policial americano fardado reuniu diversas pessoas em um local público e fez diversas denúncias, inclusive explicando como serão classificadas as pessoas marcadas e levadas para os campos de concentração. Existe uma razão para eu estar aqui hoje. Primeiro, que eu sou crente em Deus. Escolhi ser policial para proteger você. E neste momento histórico de nossa nação, temos um grande motivo para pedir as bênçãos de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos uma publicação policial e quero compartilhar algo aqui com você. Há algum tempo atrás, J. Edgar Hoover, da alta patente do FBI. E isso foi o que ele revelou há exatos 4 anos atrás. Eu deparei face a face com uma conspiração tão monstruosa que tive dificuldade de crer em sua existência. E está se comprovando nesses dias que esta conspiração é tão monstruosa, tão demoníaca, que cada um que toma conhecimento dela pensa que está ficando louco. J. Hoover disse que é um plano tão monstruoso que é impossível para a maioria acreditar em sua existência. E é esse um problema que temos para mostrar às pessoas, que essa conspiração é real. Sou grato a Deus que ao redor estão todas as evidências necessárias para provar. E não há como negar as provas de que o World Trade Center foi um trabalho interno. Deixe-me falar sobre o teor do vermelho, azul, amarelo, ok? E daí em diante o policial fala sobre o procedimento que a FEMA vai tomar em relação às pessoas e as cores para marcar identificando o grau de perigo que elas oferecem ao governo e também as atitudes que o governo tomará com cada uma delas, inclusive levando aos campos da FEMA para a morte instantânea. Aqui estão os caixões pagos com o dinheiro do seu imposto. E existem milhares deles esperando por você, em todo o país afora. Cada caixão pode comportar 3 ou 4 pessoas. E é onde muitos vão parar depois que for decretada a lei marcial nos Estados Unidos. Obama e Bush são importantes Illuminati. E há um plano master do qual eles são marionetes. A nova ordem mundial. E a meta deles é aniquilar com 80% da população mundial. Então assim poderão controlar o restante facilmente. E vão começar pela América. E eles já construíram enormes fornos industriais que estão nos campos da FEMA. Esses fornos serão utilizados para incinerar os corpos dos mortos. E mesmo incinerando dia e noite não será o suficiente. E poderão matar milhares de pessoas de uma só vez por inalação de gás. Então temos esses caixões de plásticos para armazenar os corpos. E se você pergunta por que tudo isso vai acontecer com os americanos, a resposta é porque você rejeitou a Deus e seus preceitos. Quem não crê em Deus, pelo menos crê na informação dos caixões. A nossa nação proclama uma fé da qual não segue. E eu tenho uma crucial informação que é importante para você, americano, agora. Em 20 de março, o Congresso que te representa fez uma sessão especial a portas fechadas.
Ao longo de 176 anos, apenas 4 reuniões como essas foram feitas, fechadas ao público no Congresso. Os parlamentares não discutiram só novas proposições, porque não há razão para uma reunião assim de portas fechadas. Eles também discutiram outras questões. Primeiro, o iminente colapso da economia americana que está para acontecer em setembro de 2008. 2. O iminente colapso das finanças federais do governo está marcado para fevereiro de 2009. Terceiro, possibilidade de guerra civil interna como resultado da recessão. Quarto, acontecimentos generalizados, como revolta da população se mobilizando contra o governo. Quinto, detenção desses rebeldes dentro dos campos de concentração da FEMA. Eles estão construídos em todo o território americano. Sexto, possibilidade de retaliação contra membros do Congresso Nacional devido à recessão. Sétimo, a localização de lugares de segurança reservados para os congressistas e também para seus familiares, para serem preservados em caso de uma represália maciça. Oitavo, a necessidade de fusão com o Canadá por seus recursos naturais e também com o México, devido à sua mão de obra barata. Nono, a criação de uma nova moeda, o Amero, para circular nas 3 nações como proposta de solução para a crise econômica. E como prova disso, nos últimos 4 meses, o preço da gasolina subiu 500%. E isso é só o começo. O preço da cesta básica subiu 300%. As economias de milhões simplesmente evaporaram da noite para o dia, devido à avaliação da moeda pelos analistas financeiros. E as prisões começarão pelas grandes cidades, então se alastrarão para o interior. Tomarão lugar duras leis repressivas que vai requisitar policiais e forças militares através de todo o país para sufocar grupos rebeldes que possam surgir. Se você é americano e está ouvindo essas palavras, você deve entender que isso está acontecendo neste exato momento. E não é nenhuma teoria de conspiração, é fato, e estamos no limiar desses acontecimentos. Deixe-me explicar sobre as listas vermelha, azul e amarela. A lista vermelha, formada pelos inimigos do Estado, são líderes de grupos patrióticos que falem a verdade em talking shows, em palestras, com líderes comunitários e também donos de blogs que falam a respeito do governo. Essas pessoas e seus familiares serão levados no meio da noite em helicópteros para os campos de concentração FEMA e poderão ser mortos imediatamente. Isso poderá ocorrer mais ou menos 2 semanas após a aplicação da lei marcial. Isso ocorrerá, é claro, depois da queda na economia. A lista azul ainda são considerados inimigos do Estado, mas seguidores dos da listas vermelhas. Essas pessoas ficarão para depois da aplicação da lei marcial. Serão levados aos FEMAs e lá serão mortos. Suponho que as pessoas que estão assistindo esse vídeo estejam nessa lista. Lista amarela. As ovelhinhas. Estas são as pessoas que não sabem nada da verdade por trás do governo. E não sabem nada sobre a nova ordem mundial e também não querem saber. Não são consideradas ameaças nenhuma e serão instruídas como deverão se comportar. São aqueles que fazem tudo que os outros dizem. Infelizmente, essas são a maioria e como serão muitas, será difícil de controlar efetivamente. Então, muitas serão mortas ou privadas de nutrição. Essas da lista amarela que sobreviverem serão as que serão etiquetadas com microchip 666 e serão liberadas como ovelhinhas para serem controladas. Acordem, seremos azul, amarelo ou vermelho. Estamos todos incluídos. Já mostramos em nossos DVDs que a Globo foi criada pela elite global, os Illuminati, através da Time Life. Agora preste atenção. Assim como os Illuminatis criaram no seu último grande império, Inglaterra e Estados Unidos, o pé de ferro e barro, todos os símbolos, brasões, bandeiras, monumentos históricos, todos eles inspirados em suas crenças ocultistas, assim também colocaram seu símbolo satânico do hexagrama na bandeira de Israel, quando em 1948 criaram aquele país. E não seria diferente com a sua criação brasileira latino-americana, a rede podre de televisão. Seu símbolo atual é o olho de Horus, o olho que tudo vê, e que está diretamente relacionado com os Illuminatis através do seu maior símbolo, a pirâmide com olho, e também através do Big Brother, que eu te aconselho que procure no Google sobre o livro 1984 de George Wells, para você saber o que é realmente o Big Brother, um reality show que está sendo exibido em todos os países do mundo onde os Illuminatis comandam. Voltando à Globo,
esse não era o símbolo original que os Illuminati colocaram quando a emissora foi inaugurada. O símbolo original era a suástica satânica, também conhecida como Cruz Gamada dos Illuminati, aquela mesmo que os Estados Unidos usou no uniforme dos seus soldados na Primeira Guerra Mundial e que se tornou muito mais famosa quando Hitler a usou na Segunda Guerra. Hitler, você sabe, era Illuminati e usou a suástica para identificação própria dele. O hexagrama Hitler usou para identificar os judeus que seriam massacrados. Esse hexagrama foi imposto a Israel em sua bandeira pelos Illuminati como condição pela restituição do seu país, logo após a Segunda Guerra. Por isso, Israel a usa até hoje e por isso também Israel é aliado dos Illuminati e dos Estados Unidos, Inglaterra. Mas voltemos à Globo. Essa emissora Illuminati usou a suástica satânica disfarçada. E em sua primeira vinheta, ela inseriu de maneira subliminar também outros dois símbolos satânicos, o pentagrama e o pentágono. É bom que você assista outros DVDs nossos para que você saiba exatamente o que é subliminar. Esse símbolo ficou no ar desde a sua inauguração por 5 anos. Quando começou o militarismo, que ela mesma ajudou a criar e manter, a Globo percebeu que poderia ser associado ao comunismo. E foram modificando, até chegar ao olho que tudo vê, o olho de Horus, o Big Brother. Remain exactly where you are. Make no move until you are ordered. They can see us. Now we can see you. Clasp your hands behind your heads. Stand out in the middle of the room. Stand back to back. Do not touch one another. Surrounded. The house is surrounded. Suppose we may as well say goodbye. You may as well say goodbye. While we're on the subject, here comes a candle to light you to bed. Here comes a chopper to chop off your head. Aqueles apresentadores de programa jornalístico da televisão, principalmente da Globo, que é a mais poderosa, entre aspas, porque para mim poderoso é o Senhor Deus. Mas ela tem o poder dos Illuminati, é um poder menor, mas tem. Então o que acontece? Aqueles repórteres que estão ali, gente, aqueles apresentadores, eles são como robôs. Aquelas notícias que eles dão, vem um papelzinho na frente escrito se é para dar com tom de alegria ou com tom de tristeza. Tá entendendo? Aquilo é para poder impregnar em você o conceito, para fazer você pensar da forma que eles querem, para formar opinião em você. Então, quando o apresentador está fazendo o programa, está apresentando as notícias, alguém ali, um contra-regra, pega um papel e mostra. Ó, é com tom de alegria, é com tom de tristeza. Ó, tem que falar isso aqui mais sério. Ó, isso aqui é pro povo rejeitar. Então tu faz uma cara feia. E algumas vezes eles erram, sabia? De vez em quando eles erram. E dão notícias de um jeito com outra conotação. É até engraçado. Uma grande jornalista, ela apresenta a notícia de que morreu alguém que é conhecido da população, e ali o papel é trocado, e ela faz essa apresentação com ar de graça. Olha aí. O jogador Clebson do Vasco morreu ontem à noite em um acidente de carro no interior da Bahia.
Você sabe muito bem que os Illuminati, os senhores do mundo, a elite global que governa o planeta, eles existem desde a Babilônia e vieram constituindo reinos, né? Vieram passando pela própria Babilônia, Grécia, depois Egito, depois Roma e, por último, a Grã-Bretanha e Estados Unidos. Pois bem, claro, sendo a última conquista deles, Estados Unidos e Inglaterra, é lógico que devem um ter aparência física com o outro, não é verdade? Agora, é de se admirar o quanto são parecidos. O pessoal da Inglaterra, os líderes, né, do governo inglês, com os líderes do governo americano. Ao longo da nossa existência, através da escola e também através da televisão, dos livros, dos jornais, nós sabemos que houveram duas grandes guerras. E muitas das vezes nós nos perguntamos, por que existem as guerras? Como as guerras começam? Qual realmente o objetivo de uma guerra? E muitas das vezes não temos essa resposta. Você vai assistir agora um documentário breve, bem sintético, sobre a Segunda Guerra Mundial. Por que ela existiu? Como ela começou? Quem provocou? World War I, for instance, there was absolutely no reason to have World War I, except that it was an ideal opportunity for the banking cartel to make a pile of money by funding both sides of that particular war. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, Arduk Franz Ferdinand, foi assassinado quando andava em uma carreata. Os Mãos Negras, Black Hand, uma sociedade secreta que tinha conexões com a inteligência francesa e britânica, assumiu o crédito do atentado. A Primeira Guerra Mundial começou. Companhias de armamento financiadas pelos bancos controlados pelos Rothschild na Alemanha, França, Inglaterra e Áustria também recebiam de todas as frentes de batalha. Pelo menos 20 milhões foram mortos na guerra. Foi um conflito tão terrível que as pessoas juraram nunca mais lutar. Eles a chamaram de guerra para acabar com todas as guerras. The question is, why did they want war? Well, first of all, is money and power. But secondly, they wanted to create the League of Nations. They had this in their plans all along, and as a consequence, once the war was over or about to be over, they began to formulate this idea of a League of Nations, so this would never ever happen again. Centenas de anos de prática fizeram a Inglaterra experts em esconder seu império atrás de governos e conselhos manipulados. Em nome de evitar todos os futuros conflitos, eles propuseram que aqueles países deveriam se juntar à Liga das Nações. Sua intenção real com a Liga era servir como base para um governo mundial. O presidente Woodrow Wilson, que tinha encabeçado o estabelecimento do sistema privado da Reserva Federal dos Estados Unidos em 1913, defendeu fortemente o estabelecimento das Ligas das Nações. Woodrow Wilson was a very naive president. He was basically a college professor that was grafted into this whole system. A Liga se reuniu em Paris em 1919, mas muitas nações reconheceram-na como uma ameaça à sua soberania e se recusaram à adesão. Frustrada pelo bloqueio do Congresso americano, a Liga das Nações, a inteligência britânica, com a ajuda da família Rockefeller, criaram o Conselho de Relações Exteriores na cidade de Nova York em 1921. O Conselho recrutou os melhores e mais brilhantes americanos para auxiliar no crescimento do Império Anglo-Americano.
A emissão decreta do CRE abolir todas as nações-estados, em favor de um poderoso governo mundial administrado por uma pequena elite. Assista tudo sobre a atuação dos Rockefeller e Rothschild na Primeira e na Segunda Guerra, no Vietnã, no Camboja, no Golfo, Iraque e inúmeras outras guerras, emprestando dinheiro para os dois lados. Saiba como provocaram a Segunda Grande Guerra, também porque financiaram a farsa do homem na Lua. Saiba como controlam as bolsas de valores e emissão de dinheiro no mundo e veja por que as emissoras de TV têm que ficar anunciando alta e queda do dólar em suas programações, mesmo sabendo que não dá audiência. Assista nossos outros DVDs.